ele é rapper, ele é barista, piadista e, de vez em quando, o melhor setorista do Corinthians. O jornalista que tem as informações mais precisas, que é muito difícil. Muito obrigado por ter vindo aqui, Samir Carvalho. Pô, eu que agradeço, Cosme, o convite. O convite ser uma convocação, né? Você sabe que eu tô gordinho e não saio mais de casa, que esse negócio de YouTube, né? Canal no YouTube, eu só fico em casa, estúdio em casa. Eu fiz um estúdio fora, já me arrependi, voltei para minha casa, não saio mais de casa. Samir, Andrés Sanches assume o Corinthians, a dívida do Corinthians é de 100 milhões de reais. Agora, 17 anos depois, o Corinthians deve 2.300 bi. Explica isso, por favor. Vamos assim, detalhar o Corinthians. Essa é uma situação difícil de explicar, né? Porque muita gente também fala do Andrés, mas passaram vários presidentes e tem muita gente também que não sabe os bastidores do clube, né? Os presidentes, os últimos foram rachando também. Então explica, por favor. Porque, por exemplo, quando o Andrés sai, aí entra Mário Gobi, né? Que ele leva o título da Libertadores, depois Roberto de Andrade. Se eu não esqueci ninguém, o Andrés retorna, depois o Duílio. Nesse caminho aqui, o Mário Gobi já chegou a virar oposição do Andrés. Nesse caminho também, o Roberto e o Andrés já não se falavam mais. E na última gestão também do Duílio Monteiro Alves, houve um racha também. Então, o Duílio tentou se candidatar para se reeleger. E isso o Andrés não admitia, né? Porque ele que mudou o estatuto para não ter reeleição. Uma eleição só. Enfim, agora é difícil, Cosme, você explicar por que a dívida do Corinthians aumentou tanto. É complicado. Então, mas explica, qual a sua visão? Quem foi o grande responsável por isso? Porque foi um grupo, Renovação e Transparência, que estava no poder esse tempo todo, brigando entre eles ou não. Como a dívida ficou tão alta do Corinthians? A dívida ficou alta. No mandato do Andrés, né, subiu porque ele estava mais focado, acho que na questão da arena também. E na questão na gestão do Roberto também aumentou bastante. Mas o quê? O que eles fizeram de errado? O estádio? Vamos começar... a dívida do Corinthians ela está avaliada em 2 bilhões. 2 milhões e 300. Então, a gente vai colocar aí 1 milhão de estádio, entendeu? Só que o estádio do Corinthians foram feitos lá, né? As tentativas de pagamento na Caixa. Cara, eu acho a dívida do Corinthians muito pagável, porque muita dívida também é dívida que está financiada no governo, que você sabe. Mas explica qual o erro, Samir, pela sua visão. Qual o grande erro administrativo do Corinthians? Se alguém soubesse isso, Cosme, estava resolvido. Não, mas o grande erro que você acha, que foi? Cara, é difícil entender. Eu simplesmente... É uma resposta que eu não sei te dar, velho. Porque, tudo que eu sei do Corinthians, essa é uma resposta impossível. As pessoas perguntam e não tem como, velho, saber. Alguém tem que... O Duílio agora. O Duílio falou que ia resolver a vida financeira do clube. Não resolveu nada. Né? A situação piorou. Aumentou a receita. A receita, na época do Duílio, acho que foi a maior, né? Que teve. Chegou a ter uma receita de quase 1 bilhão por ano. Mas é difícil você entender, né? As contratações, o Mário Gobi trouxe o Pato, ali já deu foi uma contratação muito cara que não deu certo. Aí, na gestão do Roberto também, enfim, não dá pra gente detalhar. Ninguém vai conseguir. Então, o Corinthians tem 137 processos hoje trabalhistas, somando com a dívida do estádio, os juros do estádio, a Caixa pressionando, e olha que teve o Odebrecht deixando para lá, entre aspas, pressionado. O que acontece mesmo? É isso que dá para entender, porque se eu dever para a Receita Federal R$500, meu nome vai para processo e tudo. Por que os clubes de futebol, por que o Corinthians tem essa liberdade toda de dever 2.300 na sua visão? Não tem liberdade, né? O Corinthians construiu um estádio. Por que não fecha o Corinthians, já que está devendo? Porque praticamente está falido. Por que não fecha? Não tem como. Todos os clubes devem, né? Por quê? Então, não vai fechar como? Vai fechar todos os clubes, então? Isso que eu estou falando. Por que essa irresponsabilidade administrativa dos clubes, da sua visão? Por quê? Eu acho que todos os clubes, né, quando a situação está feia e estão devendo, os caras tentam contratar, tentam sair do... Que nem o Corinthians agora. A situação não está feia? O Augusto não vivia reclamando, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. E agora contratou um jogador de 3 milhões por mês.
que mudou? Não muda nada. É sempre a mesma coisa. Só o que acontece também? Eu não estou aqui falando como um torcedor corintiano, falando como jornalista. Todo mundo quer virar matemático quando o assunto é Corinthians. Todo mundo. Corinthians, o camarada está em casa, a conta dele não fecha também em casa. Está devendo todo mundo. O apartamento dele está financiado em quantas vezes? É a Arena. Está financiado, um dia paga. É claro, eu não estou aqui... Fica devendo apartamento se você não é despejado? Não, eu sei, ficar devendo é despejado, claro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Inter é um time que deve muito. Contratou um monte de jogador, ninguém fala nada. Então, eu quero dizer isso, porque cada torcedor, na verdade, é um eleitor. Então é isso, os clubes são protegidos pelo esquema que é maior que a gente possa até enxergar como jornalista esportivo. Eu acho indecente que acontece, por exemplo, um clube como o Corinthians, o que arrecada, o Santos, que teve o melhor time de todos os tempos do mundo, na história do futebol, tá devendo 450 milhões. Rosa, como é que é isso? Você está nessa brincadeira aí do futebol mais tempo do que eu, né? Eu sou jovem, cheguei agora. Mais ou menos. No futebol você não sabe, pode tudo. No futebol o cara dá um tapa num PM, joga o capacete dele longe, dá uma voadora num PM, o que acontece? Nada no estádio. Vai você agredir um PM na rua, você vai preso, então um cara te mata. E no futebol pode tudo, parece. Infelizmente é assim. Então, você cobriu muito tempo o Santos. Qual é a grande diferença que você vê administrativamente, o Santos e Corinthians? O que eles têm de igual e de diferente? Tudo, né? O quê? Tudo. Não, de diferente, o Corinthians é um clube que tem uma sede social, que o Santos não tem. O Corinthians tem um estádio hoje que o Santos não tem. O Santos, né, ficou um pouco para trás nesse sentido. Agora, questão de administração... Cara, é muito parecido, velho. Os caras, infelizmente, ficam devendo. No caso do Santos, não tem estádio para dever. E começam a contratar e vai jogando para outra diretoria. Aí a eleição é sempre a mesma história. Vamos criar o site da transparência. Eu vi a história do site da transparência no Santos e no Corinthians. Parece que é a mesma pessoa. Então, depois faz pior. Eu sou incrédulo com político na minha vida. Eu não entro em guerra nem política de Bolsonaro, Lula. Eu sou incrédulo. Eu prefiro crer em Deus, o meu governo é lá de cima. Eu não acredito em ninguém, velho. Essa é a verdade. O cara começa... O Augusto Melo, a renovação e transparência, não tinha mais... Chegou o fim. Não tinha mais como continuar. Era impossível. O Duílio, por exemplo, não vai se eleger nem bote lá do Parque São Jorge mais. E por quê? Por que chegou a esse ponto? Porque, há uma administração, né, velho? Não tem... gastando demais. Enfim, é difícil explicar a situação, hein? Tem coisa que não dá para falar, né, velho? Então, olha o que acontece. O Duílio, ele deixou a situação horrível. A renovação e transparência chegou no final. Eles iam perder a eleição, não tinha como. O Augusto, quando na eleição, quando ele se candidata, ele faz 1000 promessas. Ele vai... A Arena... Aí eu não fico bem com ninguém, né? Nem com a renovação e transparência, nem com o Augusto. Mas tanto faz. Já tem... Meu celular toca todo dia mesmo. Na Arena... Ele falou que ia aumentar a arena durante o Campeonato Paulista. É só você ser inteligente. Como é que o cara vai aumentar a arena? Ele foi dar uma entrevista no meu canal, eu perguntei, mas o Corinthians vai jogar onde? Sem arena, já que você vai aumentar a arena no Campeonato Paulista já? Ou então, se você for aumentar a arena, o cara vai ficar o mandato dele inteiro sem o Corinthians jogar na arena? Você já via que ali não... Entendeu? Não tava realmente batendo, né? Não tinha como. E outras promessas, né, que ele fez. Não vou contratar jogador acima de 30 anos. Eu já te trago uma lista aqui. Coronado, José Martins, mas tem um monte. Não tem como, são promessas de quem está fora do futebol que não conhece nada. Conhece nada de futebol. Então, explica por que o Corinthians não pode virar SAF. Que a Gaviões teve uma reunião com o Augusto, falou, não permitiremos que o Corinthians vire SAF nunca. Por quê? Cara, explica, por favor. O Corinthians o Corinthians você cobriu, você sabe, tem 2 Corinthians. Tem o Corinthians do Parque São Jorge e tem o Corinthians que é de todos. O Corinthians do Parque São Jorge é os sócios que votam, aquela coisa toda, os conselheiros, você sabe muito bem disso. Cara, entrar SAF ali é difícil, velho. Você vê como é que acontece? Só esse ano com Augusto Melo, quantas vezes foi invadido o Parque São Jorge? Eu quero entender que empresário vai querer comprar o Corinthians. Na primeira crise, os caras vão lá na casa dele. Então, e qual que é a influência da organizada no Corinthians? Por que as organizadas do Corinthians têm tanto acesso ao presidente? Por que os presidentes têm tanto medo das organizadas? Cara, eu acho que isso é normal em vários clubes, né? A Leila que deu uma cortada na Como é que ela conseguiu cortar, então? Ela
Foi corajosa, né? Então, Entendeu? não, mas no Corinthians, explica a força da Gaviões, por exemplo. Não, mas qual o problema também dos Gaviões Mas explica, por favor. Eu acho que eu não vejo os Gaviões e... Mas qual que é a força? A força de uma torcida. Não, então, mas é capaz de quê? Capaz de quê, Samir? De pressionar, de trocar um treinador. Dá um exemplo, Samir, por favor. Um exemplo. Chegar um momento que o treinador está numa situação Não, difícil. explica um real, um que você viveu. Um técnico que tenha saído por pressão de torcida. Mas é a maioria, né? Não, mas explica um caso que você viveu. Um caso? Não estou tentando lembrar algum caso aqui. Mas a maioria é pressão mesmo de uma torcida que é grande, né, cara? Pediu os não, caras... mas não lembra um caso? Mano, Luxemburgo, Antônio Oliveira... Não lembro nenhum caso. De treinador assim que eles ligaram lá, manda embora, não lembro, mas eu sei que tem o peso da torcida, né, Cosme? Não tem como falar que não, né? Na torcida do Corinthians os Gaviões pesa bastante, né? A então, mas deles. a que ponto? Opinião, mas então, não é mas a que ponto? Não tô falando que tem algo ali, né, um conchavo, é o peso de uma torcida que cobra bastante, né, cara? Não, que apoia muito então, também. mas para deixar claro, para não ficar uma coisa meio de doido aqui, o Augusto Melo recebe o presidente da Gaviões constantemente. Ele senta, esse presidente da Gaviões tem um peso para falar, olha, nós te apoiamos se você mantiver esse treinador, se você trocar, se você trouxer um jogador, se montar um time livre. O quê? Então, mas chega a que ponto, então? Chegou ao ponto de cobrar, e aí? Vai resolver quando? Aí? Vai trazer reforço, né, tal, e aí o Augusto, ou qualquer presidente, vai lá e... Mais o Augusto agora, né, que está abrindo as portas, né, para ter essas reuniões. O que eu sei, quando eles entram lá, tem que dar... Eles cobram satisfação e o presidente dá, entendeu? Então, eu vou a informação até chega pra gente, né? Tipo, o que aconteceu Sim. lá? Não, ele falou que o técnico já era, vai cair. Que por exemplo, Antônio Oliveira. Você queria um caso, eu lembrei agora. Antônio Oliveira, eu soube por torcedores que o Augusto tinha falado, não, ele já perdeu o grupo, né? Coisa que ele jamais vai falar por aí. Perdeu o grupo, não dá mais para continuar, porque quando perde o grupo já era, entendeu? Mas assim, não foram os Gaviões que pediram pro cara sair. Eles ficaram sabendo porque foram lá reclamar que o time está caindo, né? E aí o presidente conta, não, fica tranquilo, vamos mudar o treinador. A informação até chega primeiro para eles, né? Então, é só para dar um exemplo. Eu estava cobrindo o Corinthians quando o Dualib caiu, isso em 2007. A Gaviões e algumas outras torcidas, também as chefias das torcidas, iam para frente da casa onde o Dualib morava, chegaram a ameaçar a família dele, ameaçar ele, inclusive, de morte. Então, mostrar como os torcedores são, não os torcedores de maneira geral, mas algumas pessoas que são muito influentes nas torcidas agem. E isso é uma coisa histórica que até hoje, para mim, isso explica o medo dos dirigentes. O que eu sei é o que todo mundo sabe e vê. A pressão na hora que o time está em crise, que acontece no Flamengo, no Corinthians, em qualquer clube. Eu fui de torcida organizada antes de ser jornalista. Nunca ameacei ninguém de morte. Mas você foi da Gaviões de Santo André, não foi? Santo André, do ABC, dos Gaviões do ABC. Mas nunca ameacei ninguém de morte. O máximo que eu fiz foi bater num cambista para tomar um ingresso para entrar no jogo. Que perfeito. Minha época de maloqueiro, falava, vem comigo que ninguém fica para fora. Aí o último caso, às vezes, era um cambista, né? Que também, né, velho? Então, olha só, o cambista, você que apanhou, tá tentando se reerguer, foi ele. Agora não. Não, tem até um caso aquele jogo que o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho. Sim. Eu fui comprar ingresso de manhã, sério, a bilheteria do Morumbi, eu tava com a minha esposa. Abriu e fechou em 5 minutos. Como isso? E os cambistas tudo vendendo lá na porta, né? Aí veio um camarada vender pra mim. Eu falei, eu tava no desespero, o jogo acho que era no dia seguinte, o jogo à noite. E aí eu falei, não, vamos negociar. Aí negociei um valor, aí o cara passou para mim os ingressos, negociei o valor, ele passou os ingressos, eu dei o dinheiro. Quando eu dei o dinheiro, eu abri os ingressos igual um carteado, sabe? Sim. Fiz assim. Quando eu olhei, tinha comprado um para mim e para minha esposa. Quando eu abri assim, tinham 3. Aí eu fechei assim, igual um baralhozinho assim, ó. Olhei para ele. Aí, tá tudo certo. Nossa Senhora. Bom, ou seja... Mas isso era a minha época mais de loucura. Eu era meio vida louca, o Cosme. Depois virei jornalista, a gente... Né, depois piorei, né? Virei jornalista, piorei. Então, e como é que foi essa transição? É importante mostrar. Você era torcedor mesmo, ferrenho do Corinthians, aí foi fazendo jornalismo. O que você encontrou? Que visão você traz
que você trouxe para o jornalismo do torcedor? Cara, assim, primeiro eu fui fazer jornalismo porque era o que eu sabia fazer, era falar de futebol. Eu era aquele torcedor de arquibancada que ficava prestando atenção no jogo. Então hoje eu gosto muito de análise tática. E naquela época até meus amigos já falavam, né? O pessoal ficava no poropopó, eu já ficava analisando o jogo. Fazia uns comentários, estou no bairro, já tinha essa fama. E quando eu vou fazer jornalismo, primeiro assim para mim foi difícil, porque eu fugi da escola. Como assim? Eu fugi, eu ficava só na porta da escola. Eu era o verdadeiro vagabundo, entendeu? Eu ficava na porta da escola, não gostava de estudar. Aí eu tive que fazer supletivo. Então é até isso interessante, né, para quem acha que na vida, meu amigo, você crê em Deus, tu vence. Aí eu fui fazer supletivo, fiz eliminação de matérias. Quer dizer, eu não estudei bem, não tive uma boa formação, o Cosmo. Sim. Que na sexta, eu fui até a sexta, depois comecei com supletivos, eliminação de matéria e bati numa faculdade. Quando eu bati numa faculdade, eu não tive base, eu não estudei em escola particular, eu nunca fiz um inglês na vida, entendeu? Nunca fiz uma natação. Eu cresci numa periferia e simplesmente ficava na rua, né? E não estudei. E quando eu vou bater lá, chegar numa faculdade, e aconteceu mil coisas para eu chegar nessa condição de fazer uma faculdade, ficaria muito longo para eu explicar aqui. Enfim, cara, faltou muita coisa para mim. Eu fui apresentar um trabalho uma vez, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando eu fui apresentar o trabalho, eu falei, nós vai. A professora falou assim, temos o seu Creyson aqui da sala. Todo mundo deu risada, eu fiquei humilhado, Cosmo, eu fiquei humilhado. Nossa, e assim, tudo bem, sim, né? Tá tudo certo. Na época eu tirei de letra isso. Hoje em dia era cancelamento, seria, né? Só que... Mas você acha que o instinto teu de jornalista prevaleceu? O seu instinto de repórter? Porque você é um dos melhores repórteres que cobre Corinthians assim disparado. Cara, assim, que nem na faculdade, né? Eu fiz a faculdade, não fui um dos melhores alunos e tal. Eu me converti, né? No meio da faculdade. Então, 2 anos eu fui um aluno bem ruim, depois outros 2 anos eu fui um exemplo de aluno. E aí eu comecei a correr atrás da bola, entendeu? A ponto de escrever nos maiores sites. Hoje eu sou colunista no UOL, Sim. Mas né, comecei no Terra, no IG, comecei na verdade no Diário do Litoral, fui passando pelos grandes sites e fui me aprimorando, fui aprendendo, entendeu? Foi no dia a dia, né? Falar o português correto, para eu fazer, conjugar os verbos. Isso eu fui aprendendo no dia a dia, no trabalho, né? E a questão do repórter foram as informações. Eu sempre fui astuto de buscar informações, né? De tá em busca aí da notícia. Então, acho que isso que muda, porque hoje o jornalismo também... Poucos vão em busca da notícia, né? Então, Samir, você dá a cara para bater desde sempre, porque não é fácil apurar e às vezes a apuração, negociação de jogador, fura em cima da hora e você fica exposto. O jornalista, você deu 1000 furos, mas quando um furo seu não deu certo, as pessoas lembram e ficam... cutucando, porque hoje realmente tem um monte de gente que vive só esperando alguém dar a notícia confirmar para publicar, até como se fosse dele. Como é que você vê isso? Covardia, né? É o mundo de hoje, o mundo é mau, né? Que covardia maior você viveu, Samir? A maior talvez tenha sido a do Renato Gaúcho, né? Que eu falei que só faltava assinar com o Corinthians. Que ano foi mesmo? Foi 2020, né? Sim. 2021. 2021. Sim. E ele realmente já tinha feito a minuta do contrato com o Corinthians, tava tudo certo, né? E aí o pessoal começou a cobrar, falou que eu tinha errado. Só que acontece, eu falei que só faltava assinar, como todo mundo falou. Só que, como o meu canal explodiu e eu comecei a realmente ter muita audiência, então tenho muito hater também. Isso é normal. E aí foram me cobrar. E quando foram me cobrar, eu não pipoquei. Eu falei, tá tudo certo, ó. Eu errei? Então tá bom, então eu errei. Tá? Só que é o seguinte, eu falei que só falta assinar como todo mundo. Só que um monte de gente se escondeu. Eu fui e bati no peito. Só que tem uma coisa, matei no peito e saí jogando. O Renato Gaúcho, ele simplesmente deixou de acertar com o Corinthians porque o Flamengo perde um jogo naquela semana e todo mundo lembra. As pessoas inteligentes, ô Cosme, sabe que eu nem errei, velho, porque... Eu falei que só falta assinar. Até falta assinar, muita coisa tem. E tem outra coisa também. Todo mundo viu que o Flamengo perdeu um jogo e o sonho do Renato era treinar aquele Flamengo.
Cara, ele simplesmente não assinou mais. O Corinthians tinha porcentagem de jogador da base, era um contrato muito doido. Então, mas Samir, como é que você vê a inveja dos jornalistas, por exemplo? Muita gente se aproveitando do fato do Renato não ter fechado e para te criticar. Por quê? De onde vem tanto ódio entre os colegas? Antes de entrar no ar aqui, você viu ali, né? Já quase atraso é a gravação. Por quê? Porque o empresário do Coronado escreveu: o Coronado nunca vai sair, nunca quis sair. A informação que eu dei é que o Coronado recebeu uma proposta e ele recusou. Sim. E eu nem falei quem. Ia ficar ruim se eu falasse quem me contou essa notícia. Aí o empresário dele vai lá e escreve na minha postagem: o Coronado nunca quis sair, não existe essa história, ele quer continuar no Corinthians. Tudo bem, é exatamente o que eu dei. Aí eu respondi embaixo aqui, eu nem sei a resposta ainda, que tu é um apresentador bravo, desliga o telefone. Nossa, a gente tem tempo aqui. Vamos. Eu não posso nem saber a resposta. Aí eu fui lá e respondi para ele. Falei assim, eu falei, amigo, mas foi exatamente o que eu falei no meu vídeo. Ele recebeu uma proposta e recusou. Eu estou errado? Interrogação, me corrija se eu estiver errado. Porque é exatamente o que... Então, e os coleguinhas com inveja? Aí que tá, velho. Os blogueirinhos da vida, porque hoje o jornalismo virou influencer, blogueiro, ninguém sabe mais quem é quem, entendeu? O cara se auto-intitula jornalista e começa a dar informação. Eu falo no meu canal, a partir de amanhã eu sou ortopedista, vou operar o teu joelho. Pode vir falar comigo. Mas precisa de algum curso? Não, e o cara que tá dando notícia aí, que se julgando blogueiro, ele fez algum curso, ele trabalhou, o que ele se preparou? Do nada ele falou que ele era blogueiro. Aí começa, porque o empresário do Coronado, na verdade, não falou nada demais. Sim. Pelo menos eu não sei até agora na resposta dele. Entendeu? Porque se falar também, eu caio pra dentro, irmão, não tem problema. Agora, aí os blogueirinhos já começam. Não é verdade. Não é verdade. Esses camaradas, esses influencers, pilham a torcida contra a gente. Aí daqui a pouco os caras estão te ameaçando. E aí o que acontece? Só que, meu irmão, eu caí pra dentro deles, eles não gostam de mim. Por exemplo, o Augusto Melo estava recebendo agora ajuda de um investidor chamado Igor. Igor, sim, é verdade. Um sobrenome bem estranho, lá que é lá do Sul. Eu dei essa informação em primeira mão, que ele estava colocando dinheiro lá para contratação. Aí, um blogueirinho da vida falou que era mentira. Conversei com o Augusto, é mentira, não existe. Você sabe, você é jornalista há quantos anos? 38. 38 anos. Para que eu vou desmentir uma notícia que eu não dei? Se você deu uma notícia, Cosme, e eu não tá batendo com a minha, problema teu, meu irmão. Lógico, eu não preciso ir lá, não sou assessor de imprensa para chegar lá e falar: o Cosme tá errado. Entendeu? Sim. Aí ele falou que eu estava errado. Sabe o que aconteceu? O torcedor começou a falar que o Igor, fiquei uns 2 meses, falando que era meu amigo imaginário. Virou até zoeira. Virou zoeira. É o amigo imaginário do Samir, o Igor. Aí sabe o que acontece? É por isso que eu creio muito em Deus, irmão. O cara foi na despedida do Cássio. Então. E aí, não foi o Samir Carvalho que registrou. Acho que foi o Vessone que publicou. Sim. Alguém registrou a foto do cara na despedida do Cássio do lado do Paulinho. Aí vazou. Aqui o cara que tá ajudando o Corinthians e tal. Aí, meu irmão, no outro dia eu já fui no peito desse sem vergonha. Então, só para quem está acompanhando ter a noção, Samir deu que a Neoquímica Arena, a Neoquímica bancou o nome do estádio do Corinthians, deu o Memphis agora, deu inúmeros furos. Então, essa inveja de você é uma coisa assim de quem não tem capacidade e não tem acesso à direção dos clubes, mas que incomoda, não incomoda você, não incomoda a família? Como é que você lida com isso, sabe? Eu deveria reagir melhor, eu confesso. Eu tenho que ignorar. O meu público pede para eu ignorar. Mas dói, né? Só que aí eu venho naquele estilo ainda de anti-jornalista, antes do jornalismo, né? Às vezes eu quero encarar os caras. E é bobeira, porque às vezes tem muita coisa que é encomendada, entendeu? É muita coisa que... Às vezes eu acho estranho, por exemplo, os meus vídeos, de repente vem um ataque com tudo. Eu faço lives lá, esse ano eu já fiz live para 20 mil pessoas ao vivo comigo. E de repente, na live, beleza, tá lá passando aquilo voando, você não vê muita coisa. Agora, nos vídeos, às vezes você vê um ataque de 30, 40, 50 pessoas assim, aí você vai ver o nome, assim, sim. É tudo nome estranho, tem muito robô e muita gente realmente que se junta para fazer aquilo. Eu não sei com que interesse e não sei de onde vem.
entendeu? Até imagino, mas não posso falar aqui, porque, graças a Deus, nunca tomei um processo, porque eu não falo nada que eu não tenha provas. Agora, os caras vêm para cima, com inveja. Por exemplo, eu estou umas 2 semanas sem discutir lá com o hater. Porque eu dei o Memphis Depay em primeira mão. Sim. Eu dei a negociação. Ninguém sabia, ninguém imaginava que eu ia negociar com o Memphis Depay. Eu apareço do nada, falo, Memphis Depay, o Corinthians fez uma proposta de 2,5 milhões por mês. Eu já trouxe a informação completa, ô Cosmo. Perfeito. Proposta, valores, que ele ficou animado e quis estudar uma proposta do Sevilha, quem sabe, para aceitar do Corinthians. E aí já começaram a escrever embaixo. Eu não acredito, é mentira, 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 mentira. Então agora, quando os caras estão entrando uma comigo, eu só falo, Depay. Eu fico brincando, eu falo, Depay. Não dou nem atenção. Mas é pura inveja. Pura inveja. A inveja, pô, o primeiro assassinato, para quem crê na Bíblia como eu, Caim matou Abel. Matou por quê? Por causa de inveja, por causa de quem dava a melhor oferta para Deus. Pura inveja. Pura inveja. Então, o que eu vou fazer com os caras desses? A informação agora do coronado. Já tem gente em cima já, querendo vender, que é mentira, que eu errei. Não sei como tem coragem. Igual você falou, eu trouxe Neoquímica, é o nome do estádio do Corinthians. Você vai lá olhar. Neoquímica Arena. Cara, eu olho lá pro nome do estádio. Eu trouxe em primeira mão aquilo. Peraí, não é Magalu? Muita gente deu Magalu, deu Jeep, foram vários nomes. Sim. Eu só dei um, Neoquímica, em primeira mão. E foi o nome do estádio. Aí trago a informação do Depay, o Yuri Alberto, primeira mão, Renato Augusto, primeira mão. Otero fora. Mas foram Sim, muitos. Você é referência, você sabe disso. Aí, para que o cara ainda quer usar a dizer que eu sou mentiroso? Então, assim, eu tenho família primeiro, eu tenho uma vida com Deus que eu tenho que zelar, e aí os caras ficam te chamando de mentiroso, é difícil aguentar. Entendeu? E muita coisa também, por exemplo, meu canal, eu cheguei a 50 mil inscritos sem falar o time que eu torcia. Tava meio que na cara, assim, que eu era corintiano, mas eu ia falar com 100 mil, talvez. Sim. E aí começaram alguns canais de Corinthians, de torcedor corintiano, que começa a ganhar ter uma certa audiência, outros não. Começaram a falar, não, o cara é santista, porque como cheguei com muita audiência, o canal estourou em meses, assim. Sensacional. Foi uma grande bênção. Os próprios canais rivais começaram a vender para a torcida que eu era santista. E é muito fácil o cara acreditar que eu sou santista. Por quê? Você mora em Santos. Moro em Santos. Mas não era de Santos. Eu era Santo André, divisa com o ZL. Andava lá nas madrugadas do Parque das Nações, São Mateus, Rodolfo Pirani. Ali é minhas quebradas ali, meu irmão. Aí, o que acontece? Só que eu mudo para Santos. E aí eu vou cobrir o Santos, 15 anos cobrindo o Santos. Então o cara fala, pô, cobriu o Santos 15 anos, mora em Santos. Aí começaram a vender a história que eu era santista, né? E aí eu tive que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Primeiro que eu falei o meu time, né? Falei o meu time e dei uma carteirada com a tatuagem. Eu cobri o Santos com uma tatuagem do Corinthians por 15 anos. A minha esposa fazia maquiagem, igual aquela maquiagem bonita que eu fiz ali agora, Mary Kay. Eu fazia no meu braço. Cadê sua tatuagem? Mostra aí. Deixa eu ver. Mostra aí, por favor. Apresentador sensacionalista. Lógico, mostra aí, por favor. Aí, ó. Aqui é antiga, tá até. Mostra ali pra câmera. Tá até clarinho. Mas então, eu respeito, porque assim. Eu cobri o Santos, cobrimos juntos a final do Santos lá no Japão. E você nem sabia. Mas eu respeito porque, tipo, ninguém sacava o time que você torcia de verdade mesmo. Até porque eu não desrespeitava o Santos. Eu não bancava o estilo torcedor. O meu era jornalismo sério. Sim. Agora, mas vamos só falar daquele episódio lá no Japão. A gente estava cobrindo o Santos. Você apresentou, ao longo do tempo que você cobriu o Santos, 2 contratos do Neymar. Você apresentou o contrato. Olha que acesso que você teve. Os dois contratos que ele teve no Santos, os 2 caíram na minha mão. Publiquei, escaneei, coloquei a matéria com vários detalhes e por isso que o pai dele me ama até hoje. Pois é, então, você é esperto, eu sou esperto. Nós 2 tontos lá, falando com o Neymar lá no Japão, véspera do jogo com o Barcelona, final do Mundial, nós perguntamos o que pro Neymar? Se ele tinha algum contrato com o Barcelona. O que ele respondeu pra gente? Relembra, por favor. Acho que ele falou que era mentira, né? Não era? Ele falou que era mentira. E o pai dele que estava lá perto, o que ele falou também? Tudo que era mentira. E eu tinha dado em primeira mão. Então, e como é que ele estava acertado com o Barcelona. Então, como é que você se sente como ser humano, ouvindo a pessoa olhando pro teu olho e falando uma mentira para você, que você sabe que é mentira? Primeiro
que eu sei que o futebol, assim, cada dia que passa, graças a Deus eu não tenho idolatria. Hoje eu falo pro torcedor, o torcedor corintiano, a maioria me ama. E eles me amam sendo honesto. Eu falo, eu não tenho ídolo no Corinthians. Cássio não é meu ídolo, ninguém é meu ídolo. Eu não tenho homem nenhum de ídolo. Eu não quero isso pra mim, entendeu? Mas fala do Neymar. Esse é o futebol, não. Esse é o futebol. Vou falar do Neymar. Eu falei isso porque o futebol a gente espera tudo. O cara mente te desmentindo. Isso é horrível. Eu tô com a verdade, o cara mente pra falar que eu tô mentindo. Isso acontece comigo, pelo menos uma vez por semana. E eu falei pra você no nosso café ali, você acha que eu vou aguentar isso até quando, velho? Então, não. Eu não aguento mais, tem não, mas hora. conta... Tem hora que eu tenho vontade de largar tudo. Não, mas conta do... Como é que eu vou viver toda vez brigando? E no caso do Neymar, ele falou isso, né? Beleza. Aí, essa mentira minha durou 1 ano, velho. Essa foi mais dolorosa. Porque o pai dele vai, é tudo mentira lá, não sei o quê. Só que aí Deus sempre honra. Aí eu recebi Aí vazou que ele estava acertado com o Barcelona 1 ano antes. Essa informação não foi minha, não lembro quem deu na época. Acho que veio lá de fora, não lembro como é que foi. Tiveram acesso ao contrato. Aí a ESPN me convidou para participar do bate-bola. Acho que o William Tavares apresentando, estava o Sorin, não lembro quem mais estava junto. Ele apresentou, o programa começou assim, com a história do Neymar acertado com o Barcelona. Ele falou, está aqui o jornalista que foi chamado de mentiroso por 1 ano. Ó, hoje é o dia dele. E aí você falou o quê? Eu deitei, Diz, né? Repete? Não, eu falei que eu já estou acostumado com isso, né? Que as pessoas são mentirosas, né? Elas mentem para te desmentir. É incrível isso. E vai ser sempre vai ser assim. Agora, e eu ainda fico nervoso com isso. Pô, olha o que eu já passei, Neymar, né? O caso agora que eu falei recente do Igor, várias situações. Eu não sei porque eu fico nervoso ainda. Se eu sei que eu tô com a verdade, e quando as pessoas vêm com as suas mentiras para me desmentir, cara, são pessoas, né, que jogam sujo, né? Infelizmente é o ser humano. E isso acontece muito comigo, né, cara? Então, eu queria mandar aqui um abraço pro Antônio Carlos Zago, grande, que foi dirigente do Corinthians, que eu cheguei... Zago, o Corinthians já contratou o Ronaldo, não é verdade? Não, Cosme, eu te garanto que não. E 1 semana depois, o Ronaldo é apresentado. Queria mandar um abraço para você, Zago. Então, agora, só quem passou por isso sente, mas eu também, nós dois gostamos muito de comer. Então, a gente estava no Japão e estávamos com fome. Exatamente, pois né? Não, você precisa, eu já te falei, vamos lá, vamos fazer esse exercício sério. Sim. Então, aí fomos comer, 2011, Neymar, uma simpatia, o Elano, outra simpatia. O que a gente viu e você filmou e passou no Brasil inteiro? O que aconteceu? Assim, a gente tem muita informação de bastidor. O pessoal acha que a gente é astuto e vive isso o tempo todo. Aquele dia que a gente conseguiu lá uma baita exclusiva, né? Até virou uma marca minha. Exclusiva, é verdade. Né? E virou exclusivo por causa dessas mentiras que o pessoal fala, é mentira dele. Aí um dia eu soltei uma informação que confirmou, eu dei um tapa na mesa e gritei exclusivo, aí viralizou. Não, como é que virei meme. Não quebra mesmo, mas como é que você faz? No seu canal? Como é que você faz? Quando eu falo exclusivo, eu dou um tapão, eu não conheço a mesa, não, né? Tenta, minha lá... Mas você encara e fala exclusivo. Exclusivo! Aí eu falei, pega essa, meu irmão. Eu tava na mente aqui, esse vídeo viralizou, virou figurinha entre os torcedores corintianos. Não, então, mas conta o que aconteceu. Quando eu falei isso, eu tava no veneno mesmo. Eu tava com um cara aqui na minha cabeça, um jornalista, que ficava reclamando nos programas dele. Tudo é exclusivo, tudo é exclusivo. Se é exclusivo... Como diz aí, quem foi o jornalista que falou, fala que é exclusivo porque dá trabalho, né? Tem alguém que fala isso, né, no jornalismo. Pô, é exclusivo, eu vou falar. Eu vou falar que é exclusivo. Essa informação, por exemplo, Memphis Depay. Pô, eu vou começar a informação exclusivo. Memphis Depay. Entendeu? Aí um dia o cara tava reclamando, eu meti um tapa na mesa e falei, exclusivo. Pega essa, meu irmão, que era pra ele, né? Não. Até hoje ele não sabe, ninguém sabe, eu não vou falar quem é. Mas eu fiquei no veneno. Mas por quê? Porque o cara ficava reclamando. Que eu falava que tudo era exclusivo. Tudo não. O que é meu, que é exclusivo, eu dei em primeira mão, eu vou, meu amigo. Eu assisto aqui a Record, você vê o Gotino. É exclusivo. Tá o Domingo Espetacular, não. Exclusivo. Já começa assim, né? Não, por que eu não posso? Tá certíssimo. Mas vamos lá pro Japão. 2011, descemos lá atrás de comida. Não, e aí? Vamos comer alguma coisa. E no Japão, as pessoas, né, muita gente não sabe, existe uma vida, né, por debaixo da terra, né, lá no subsolo. E tem lojas lá, tem restaurantes. E a gente desceu ali para encontrar comida mesmo. A gente estava com fome. E a gente pegou o Neymar, porque o hotel tinha uma saída que era no subsolo. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Né? Nem a gente. Não. E quando a gente sai ali,
O Neymar tá ele e o Elano na saída do subsolo. Como é que eles estavam vestidos? Não era o uniforme do Santos, né? Não, Era roupa... Não, eles estavam com um casaco de pele. Casaco Tava um de frio pele? danado. O Elano estava com um casaco gigantesco, era de pele. Eu devia ter pegado esse vídeo aí, tem algum lugar pra gente ter aí ter o que colocado aqui. acontece? Aí o Neymar trata mal alguns fãs. É mesmo? Você jura? Não, Só tá que brincando. Só que ele achou que ninguém tava vendo, né? Tratou mal como? Era 2011. Não, mas explica, ele por falou, favor. não quero dar entrevista não. E quando eles insistiram, e eram japoneses, tudo bonitinho, né? Não quero dar entrevista. Ele virou, ele retornou e voltou pro hotel de raiva para não ter que dar um autógrafo pro pessoal. E aí o celular não é no auge igual hoje. Sim. Você lembra, né? Lembro. Eu peguei o celular, gravei um vídeo na cara dele assim, ó. Eu peguei ele tratando mal a Ele fã. gritando com o japonês. Aí ele foi voltando. Era fã, não era jornalista, ele não. ficou veneno comigo assim, mas ele não reagiu também. Aí ele ficou, liguei a câmera, ele entrou, aí depois saiu esse vídeo foi para todos os foi para todos os canais, Então, não de YouTube, né, de televisão. Então, mesmo. não é perseguição, mas mostrar também que as pessoas têm uma imagem do Neymar que não corresponde 100% à verdade também. Então, não é tão verdadeira também. O mundo é o seguinte, né? Ligou a câmera, né? É complicado, né, velho? Eu cheguei na Record, o porteiro ali já falou, pô, Samir, eu amo o teu canal, sou corintiano e tal. Aí eu fui ver um vídeo lá, ele já está comentando no meu vídeo. Então, pô, Samir, mó humilde, legal. Cara, eu sou o que sou, velho. Que eu sou fora do ar, eu sou no ar. Eu não consigo ser duas pessoas. Então, agora... E infelizmente, no futebol, no jornalismo, na vida é assim, né? Então, vamos deixar claro também a família do Neymar. Como é que foi tua relação com o pai do Neymar também? Porque o pai do Neymar, às vezes, ele compra umas brigas que ele está completamente errado, mas ele tenta se impor. Como é que foi com você, Samir? Não, comigo... primeiro eu tinha uma relação boa com a família. Eu entrevistei o Neymar quando ele tinha 13, 14, 15 anos, acho que até 12. Era um menino que ia na igreja com a mãe. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele que ele fala pra mim, eu sou dizimista na igreja de uma criança. Eu nem tinha perguntado nada disso pra ele. Então era um menino que, pelo talento que tem e indo pra igreja certinho, eu falei, esse moleque vai dar certo. Né? E sim, não tô falando que ele deu errado também, né? O Neymar joga muita bola, mas todo mundo esperava que ele fosse o melhor do mundo e, enfim, carregasse a seleção brasileira nas costas. Aí chega um período que eu começo a dar essas informações, contrato, venda do Neymar, entendeu? A pessoa gosta de você até você... Briga com o Dorival. Briga com o Dorival, eu trazia muitos bastidores da briga com o Dorival. Por exemplo? Por exemplo, uma coisa que todo mundo fala hoje, que o Neymar acho que joga uma garrafa d'água no Ivan, essa história, eu que dei em primeira mão, você vê. Todo mundo repete, mas ninguém sabe quem foi o exclusivo. Se eu não publico aquilo, ninguém ia saber. Eu que trouxe. Então, são coisas que vão incomodando. Né? A questão do Dorival, tinha muito acesso ali dentro do Santos. Aliás, o Dorival é um dos amigos que eu tenho no futebol. Então, mas só contextua. Como é que foi? Então, o Neymar discutiu por causa do pênalti, aí desceu e aí? Ele não, é um menino mimado que não gostava de ser exortado, de sofrer sofrer uma repreensão. Tanto que o Dorival perde o cargo. Entre Neymar, né, que autoridade, né, que o treinador vai ter, né? Enfim. Não, mas aí ele descendo pro vestiário... Não, ele fica bravo lá no vestiário, não lembro bem, ele chutou uma garrafa, jogou a garrafa e o Ivan ficou bravo, que era aquele ex-goleiro do Palmeiras, sim, lembra? Que era auxiliar do Dorival. Tiveram que segurar ele, que ele ficou bravo na época, né? E por conta uma dessas notícias e tantas, contrato, negociação, enfim, porcentagem para cá, para lá, o pai dele passou a não gostar de mim. Aí um dia eu liguei para uma fonte minha que fica próxima do Neymar, né? Porque assim, né? Se o Neymar, o pai do jornalista, se o pai do Neymar não quer falar, alguém vai falar. Todos que estão em volta ali, meu amigo, né? E você começa a ganhar essa fama de que você tem informação em primeira mão, os caras também querem ter um contato contigo, né? Sim. E aí eu tava falando com um cara e ele viu que era eu no telefone. Ele tomou o telefone do cara e mandou tomar naquele lugar. Nossa. Entendeu? E aí? E aí eu não respondi nada, não vou baixar o nível, né? Até porque ele desligou também. Ele mandou tomar naquele lugar e desligou. Entendeu? Depois nunca mais falei com ele, né? Também nem me interessa falar com o pai do Neymar pra nada. Entendeu? Então, mas quando Pra mim, o pai do Neymar, pra mim, o que é o pai do Neymar? É o pai de um jogador. Então, mas você, por exemplo, um jornalista importante no cenário nacional, quando um pai do principal jogador
que a gente tem nessa geração, pega um telefone e te xinga, mostra o quê? Cara, pra mim mostra exatamente tudo que a gente sabe quem ele é, né? Um cara mal educado, um cara... E como é que reflete no Neymar isso? Cara, no Neymar, pra mim, a minha relação com o Neymar era a mesma. Não tinha mais nenhuma relação. Não, eu digo a influência do pai, por exemplo, quando você tem um pai que resolve as coisas desse jeito. Cara, eu acho que o pai do Neymar estragou a carreira dele. Isso aí pra mim é... Né, quem conhece a história sabe disso. Quem conhece os bastidores sabe, entendeu? A família, que era uma família unida, tanto que hoje acho que são separados, não são? Sim. Pra mim, ele atrapalhou demais na carreira do Neymar. Porque o Neymar, cara, ele não é um menino ruim, não, velho. Ele era um menino legal, tudo. Eu acho que o pai muito que estragou ele, entendeu? Dominou demais, né? Acho que o Neymar deveria ter tomado a frente em muitas situações da carreira e acabou deixando o pai conduzir tudo. Eu acho que é o que eu penso em relação a Neymar pai e o Neymar. Você vê assim, não vou saber a palavra, colocar a palavra certa aqui. Não vou usar prepotência, né? Tá? Uma palavra menos pesada. Mas, pô, quando o Neymar renova com o Santos e vem aquela proposta do Chelsea, ele virou Neymar Júnior ali. Ele não era Neymar Júnior. É verdade, bem colocado. Ele não era Neymar Júnior. Por que ele virou Neymar Júnior? Quem é o Neymar pai? Vamos falar a verdade. O primeiro Neymar da história do futebol é o Neymar. Ele não tem que ser Neymar Júnior. Você vê como o cara se acha e que não faz sentido nenhum. Por que ele vai ser o Neymar Júnior, velho? Ele é o Neymar e acabou. Ele era o Neymar. Aí o Chelsea vem, eles recusam a proposta e naquela coletiva... aí tá lá a camisa Neymar Júnior e começaram a querer vender essa história de Neymar Júnior. Meu irmão, é Neymar e acabou. O pai do Neymar no futebol não é ninguém. Deu um belo corte agora, hein? Você contou a história. Então, aproveitando que você estava no Santos, você também viveu uma outra história de relação de pai e filho. Conta o Jean Xera. A gente, eu digo jornalistas, tem razão em culpar o pai do Jean Xera, porque o Jean Xera não deu dado certo no futebol, porque ele tinha tanto até mais prestígio que o Neymar na categoria de base do Santos. Falavam que ia ser o novo Neymar, né? Aliás, tinha uns contratos já com Nike e tudo. Então, me diz... jogar videogame com o Neymar, aquela coisa. O que você viveu? O que você viu do pai dele? O que eu vi do pai dele, o pai dele estragou a carreira dele também. Como, por favor? Por exemplo, os treinadores lá do Santos, da base, eram meus amigos, né? E treinadores que foram treinadores de Jean Xera. E falavam pra mim que o pai viajava todo o jogo, ficava no mesmo hotel que do Santos. Não tô falando que viajava com o dinheiro do Santos, mas ia lá no mesmo hotel, de perto, ficava no alambrado e muitas vezes esculachava o menino. Você não tem que fazer isso, pô, o treinador tá ali, velho. Entendeu? Então, assim, meter uma pressão numa criança de 13, 14, 15 anos... Pô, meu, pressão na vida, se você já é um adulto, já é difícil. Você imagina uma criança. Isso aí pra mim já resume, né, o Cosmo? Então, e também você tá aqui pra... E outra coisa, hein? Diz. Ele foi fazer a negociação com o Santos achou que... Renovação. De renovação, ele achou, não, temos uma proposta não sei de onde. Aí o Santos falou, apresenta aí, tchau. Nunca deu certo em lugar nenhum depois disso. Entendeu? Aí que tá, meu amigo. Terrível isso. Você vai conduzir a carreira, Cosmo, você tem que tomar decisões na vida que... A vida, meu amigo, é feita de decisões. A decisão que você tomar hoje aqui, ela vai influenciar daqui 10 anos na sua vida. Entendeu? Por isso que muitos atletas importantes não têm o pai como empresário. Isso. Porque é difícil, a relação é muito emocional. Não, isso faz parte da vida. Você não pode sair tomando decisão na emoção ou então é assim. Por exemplo, eu resolvi sair do UOL para abrir um canal. Foi meio doido isso que eu fiz, porque era pandemia, eu tinha tido uma trombose, minha filha tinha acabado de nascer, eu estava lá no UOL registrado, CLT, tinha convênio. Eu resolvi sair, eu saí totalmente pela fé, crendo que no meu canal ia dar certo quando eu abrisse. E deu certo. É uma decisão que está influenciando muito bem na minha vida hoje. Uma das grandes decisões que eu tomei, a ponto do UOL, me chamar para ser colunista lá hoje, eu voltei. Entendeu? A vida é feita de decisões. Chegar uma hora na sua vida que você tem que tomar decisões. E as decisões vão refletir, repito, 5, 10, 15, 20 anos. Você não pode errar. Você tem que tomar cuidado. E o pai dele foi lá para negociar e acabou. A carreira dele acabou ali.
Então, o Lewis Hamilton, ele tinha ganho um título só e muito assim numa loucura. O pai tinha o pai como empresário, ele demitiu o pai, contratou um empresário que não tinha nada, nenhum laço familiar, aí ganhou mais 5 títulos mundiais. Quer dizer, às vezes o pai tem tanta vontade que até atrapalha. Mas eu quero... Você Mas vê é difícil essa relação familiar. Sim, é Por exemplo, muito meu filho difícil. não trabalha comigo, eu não consigo. Então... Não dá, irmão. Não é consigo, difícil. não é difícil. Então, mas espera aí, você veio aqui para desvendar alguns mistérios. Então quer dizer que o Vanderlei Luxemburgo colocou o Ganso e o Neymar no banco. O visionário Vanderlei Luxemburgo, então, não enxergou... Ele dizia que ele era, mesmo você disse bem... Filé de borboleta. Filé de borboleta. Então fica no banco junto com o Ganso. É isso. Então sorte que ele saiu, porque do Santos, quando o Neymar e Ganso estavam surgindo. Conta esse episódio, por favor. Olha, ele chama o Neymar de filé de borboleta, isso é em 2009. Tá? O segundo semestre de 2009 ele é técnico do Santos. 2010 assume o Dorival e o Neymar explode. Então, mas em 2009, segundo consta, eu não sei, você pode falar melhor que eu, o Neymar já arrebentava nos treinos. Não, o Neymar arrebentava nos treinos em 2006, 2007, 2008. Então, e por que que o... Como ele é que ganhava um baita salário, era totalmente diferenciado, moleque. Então, e como é que o Vanderlei não aposta nele, nem no Ganso? Como isso? Explica, por favor. Assim, o Vanderlei naquela época ainda estava no auge, já ali foi o período que ele começou a decadência, né? Ele quer ser maior que todo mundo, né? O Vanderlei tinha esse ego, acho que é o grande defeito dele, é a soberba. E naquele período ele, não, esse moleque não tá... E colocou o Neymar no banco. Eu sei uma história bem pior ainda para te revelar aqui. Por favor. O Vanderlei sugeriu ao presidente Marcelo Teixeira trocar o Neymar pelo Juliano, que era uma revelação do Paraná Clube. E o Marcelo Teixeira não deixou. O Marcelo, e antes que o Vanderlei veja esse corte e querer falar que é mentira minha, o Marcelo já confirmou isso, então nem ouse falar que é mentira. O Marcelo Teixeira já confirmou isso. Né? Até porque o Marcelo confirmou isso para dizer, o Neymar ficou no Santos várias vezes por causa dele. Porque naquela época ele foi pro Real Madrid treinar, voltou. Sim. O Marcelo que bancou, né? Conseguiu segurar. Depois essa que o Vanderlei queria. O Juliano, foi até deu certo o Juliano, a carreira dele. Sim. Né? Um jogador muito bom, só que não se compara com o Neymar. Então, para você ver como que o Vanderlei não pegou, né? Quem era o Neymar, né, velho, no início de carreira. E o Neymar, tudo bem, estava no começo, dá até para entender. Só que aí o Dorival chega e põe todo mundo para jogar. Mas antes era o Mancini o técnico, o Wagner Mancini. E antes era o Márcio Fernandes. Não o Marcelo Fernandes, era o Márcio Fernandes, lembra? Sim. Um ponto esquerdo, jogando aqui de Piracicaba, lembro. Virou técnico do Santos. Ele que sobe o Neymar profissional. Só que ele coloca o Neymar no banco de reservas e não põe para jogar. Cara, eu falei um dia isso para ele. Falei, Márcio, tem que ter colocado o Neymar para jogar, velho. Por quê? Porque ele ia ficar lembrado que foi o cara que pôs o Neymar para jogar a primeira vez. Aí o Mancini foi o primeiro, que assume no lugar dele quando ele era um técnico interino e não assumiu. E depois o Vanderlei assume e põe o Neymar no banco. Né? Que é o filé de borboleta, aquela história toda. Então ele não discerniu ali quem era o Neymar de fato. E o Neymar e o Dorival em 2010, eu estava no primeiro treino do Dorival em 2010, que ele põe toda a molecada para treinar no time titular. Ele começa a encaixar, arrumar lugar para todo mundo. Ele pega o Wesley, joga de lateral direito, que era um volante. Sim. Ele arruma lugar para todo mundo. Ele põe todos os moleques para jogar. Sensacional, sim. E aí aquele time lá, né, ganhou o Paulista, a Copa do Brasil. E se teria ganho o brasileiro se não fosse aquela briga idiota. Não ganhou o brasileiro e ganhou a Libertadores. Então, e aí já era um Muricy. Então, mas agora, você que mora em Santos, mas cobre o Corinthians, mas tem informações de bastidores do Santos, convive. Como é que você vê o Santos na segunda divisão? O que o Santos fez para estar na segunda divisão? Trabalhou bem para cair. Por exemplo? O Santos só não caía, acho que por causa da Vila. É difícil jogar na Vila, né? Sim. É calor demais lá. Até para trabalhar, nunca gostei de trabalhar lá. Depois a Vila foi perdendo um pouco a força, né? Cara, o Santos é muito mal gerido, velho. Assim, é muito mesmo. O Damião... As pessoas falam que o Damião foi uma das piores contratações da história de um clube brasileiro. Antes do Damião, eles gastaram uma fortuna no Montijo. Também não... Eu vou lembrar cada coisa assim, em relação ao Santos, de gestão que errou demais. Errou demais. O Neymar... O Santos ganhou uma mixaria com a venda do Neymar. Entendeu? O Ganso foi para o São Paulo. O Santos perdeu o time em várias situações de venda de jogadores.
E que benefício ou malefício, o que vai pesar o Santos estar esse ano na segunda divisão? Que reflexo você espera que possa ter na vida do Santos? Eu acho que não vai mudar nada. Dirigente é tudo igual a maioria, não vai mudar nada, né? O Santos montou um time bem ruim, com um treinador que é ultrapassado. É um jovem ultrapassado, Fábio Carilli. Entendeu? E tá se matando para subir. Porque na Série B ali, meu amigo, quem que tem? Tudo bem, tem um Sport, tem um Curitiba. E o Curitiba nem vai subir pelo jeito. Então, porque o Corinthians caiu, mudou. Palmeiras caiu, mudou. Você acha que isso não vai ter reflexo no Santos? Eu acho que não. Eu acho que vai continuar a mesma coisa. No ano que vem vão querer trazer o Neymar, quem sabe o Gabigol. Vai ser essas lacradas aí, para endividar o clube, para ver se vai dar certo, entendeu? Não tem um trabalho de você contratar jovens jogadores, depois você vende, sabe? Eu acho que vai continuar a mesma coisa. Tem essa história. Você acha que o Neymar volta pro Santos no ano que vem? Cara, 2025? Assim, o Neymar gosta da cidade, né? Talvez, né, isso possa pesar. O pai pode entrar com uma SAF? Não sei se o pai entraria com uma SAF, mas o Neymar pai e o Marcelo se dão bem. Isso aí já é um ponto, né? Morar na cidade é outro. Porque, por exemplo, o Neymar nunca vai poder jogar no Corinthians, se ele quiser um dia viver em Santos. Porque lá a rivalidade é muito grande. É muito grande, entendeu? Eu cobri o Santos, por mais que eu fazia as coisas certas, se eu fizesse uma crítica, é o corintiano lá. Porque alguém sabia, eu vim falar que eu era corintiano. Então a rivalidade lá é muito forte. Então ele, né, o Robinho, quando voltou sempre para o Santos. Por quê? Porque ele queria viver em Santos, né? Antes de acontecer toda essa polêmica, ele queria viver em Santos. Então ele voltou para o Santos. Porque ele sabe que se o Corinthians foi lá, já tentou em algum período, outros clubes, o São Paulo, eu lembro de noticiário sobre isso. Então, assim, se o Neymar realmente quiser morar na cidade de Santos, quando ficar velho, e viver lá, como vários ex-jogadores vivem lá hoje, Clodoaldo, por exemplo, é um grande amigo meu, Corró. Sensacional, uma humildade incrível. O Pelé, fiz 3 entrevistas com o Pelé. O Pelé, pô, o cara, no UOL, qualquer coisa de Pelé era comigo. Sabe, eu já ligava o Pelé, sempre tive acesso ao Pelé. E o Neymar, se ele quiser viver em Santos, ele tem que voltar pro Santos. Se ele quiser viver em Santos, cidade de Santos... Se ele for pro Flamengo, por exemplo, tudo bem? Cara, vão tratar ele como traíra lá, né? Vai ser menos impactante, Cosme, do que ir para um clube paulista, né? Sim. Se ele for pro Palmeiras, né? Sim. Se ele for para um Corinthians, aí, meu amigo... Mas qual que você acha que vai ser o futuro do Neymar? Cara, eu, assim, uma mera opinião, sim, tá? Não é informação. Opinião. Eu acho que ele vai jogar no Santos. O ano que vem? Opinião. Não sei se chega a ser ano que vem. Mas quando ele voltar ao Brasil, eu acho. É só uma opinião que ele volta para o Santos. Então, porque tem Santos ou Flamengo. Ele não teria coragem de... Eu acho que ele não teria coragem de jogar no Corinthians ou no Palmeiras, a não ser realmente que ele está disposto a morar em São Paulo, viver em São Paulo, né, na capital, para sempre. Porque se ele for jogar no Corinthians, meu amigo, a cidade assim ele vai ter alguns problemas. Sem entrar em sensacionalismo e sem entrar em questões específicas que eu sei que você não sabe o que aconteceu, enfim. Mas qual o malefício do episódio Robinho para o Santos? A imagem do Santos internacionalmente, o Santos defendendo tanto o Robinho quase foi jogar quando o caso já era exposto. Como é que você vê isso, Samir? Você vê os erros de gestão, né? Entendeu? Cara, acho que ficou ruim, né? Porque... tentou contratar o cara, aí, né, deu aquele problema. Então, parece que ele estava num churrasco agora. Eu não sei o quanto manchou a imagem do Santos isso, né? Que as coisas vão, né? As pessoas vão esquecer. Não, que o Robinho fez, eu digo. Isso ninguém nunca vai esquecer. Digo o fato do Santos abrir portas para ele durante esse período, tem gente que esquece, né? Algumas pessoas esquecem, fazem questão de esquecer, né? Mas porque o episódio foi terrível pro futebol brasileiro, jogador da seleção brasileira. Sim, muito triste, é muito complicado isso e... Enfim, né, velho? No Santos, em Santos, como é que a imprensa trata isso hoje? O Robinho preso, ninguém trata ou faz de conta que esqueceu? Como é que é isso? Os colegas de imprensa que eu tenho, todos, né, os caras entendem que ele tinha que ser preso, né? Essa é a opinião, é unânime, entendeu? É o que eu vejo de colegas da imprensa que cobrem o fato, né? Porque, assim, esse fato do Robinho,
eu já não cobria mais o Santos, né? E são assuntos delicadíssimos, né? Muito triste. E pra gente, assim, é uma pressão maior, né? E então, assim, eu não estava acompanhando tão de perto. Não, eu falo abertamente. Eu cobri o Robinho na seleção brasileira. Ele se comportava de uma maneira normal, igual outros jogadores, tão deslumbrados quanto os outros. Mas a gente nunca pode imaginar o que o cara vai fazer no particular. Eu não. Eu sempre achei ele assim um pouco mascarado, né? Sim. Uma vez eu dei uma informação, meu telefone tocou, falei, alô, quem é? Ele falou, é o Pedalada. Ele falou assim pra mim, é o Pedalada. E eu falei, mas e aí? Ele falou, essa informação que você deu aí é mentirosa, entendeu? Eu nem lembro qual era a informação, acho que era de propósito ou renovação de contrato, que ele pediu aumento, alguma coisa desse tipo, que ele não estava satisfeito com o salário, não lembro direito. Então, mas daí até imaginar ele numa situação de estupro, ninguém imaginar, né? Agora, Samir, mudando um pouco em relação... Agora, Corinthians, por que o do Ilho fez a pior, pelo menos para mim, na minha visão, a pior administração de todos os tempos no Corinthians? Ele prometeu que ia zerar as dívidas, conquistou o título, deixou o Corinthians mais endividado. Por quê? Eu quero saber se você acha que é a pior administração da história do Corinthians também. Acho que é a pior da história. Você que viveu bem, o que o Duílio fez de tão errado? Cara, tudo, né? Tudo. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, com o treinador, ele não acerta nada. Ele começa com Wagner Mancini, aí ele vai para Renato Gaúcho. Ele fracassou na contratação do Renato Gaúcho. Depois do Renato Gaúcho, ele fica perdido, ele vai para o Aguirre. Aí, deixa eu ver se a minha memória tá boa, tá? Sim. O Aguirre recusa o Corinthians. Ele perdeu ali também. Depois do Aguirre, ele vai para o Silvinho. Pô, aí foi a maior invenção da história. Entendeu? Não é porque o cara foi jogador do Corinthians que... O problema, né, os caras, o problema dos dirigentes começam a brincar com o clube. Ele não é dono do clube, o Corinthians não é dele. Ele achar que ele pode fazer o que ele quer com o clube. E ficar pondo um amigo, igual o Lázaro. O Silvinho foi um grande erro, e ele insistiu. Um treinador que metia uma retranca lá, ficava naquela linha de 4, aquela linha de 5, aquela coisa de metida à Europa, né? E eu criticava muito essa questão do Silvinho. Quando o Silvinho... cai, ele inventa o Fernando Lázaro, né? Ou ele pega algum treinador no caminho antes do Lázaro, mas enfim, o Lázaro foi... Não, teve o famoso o traíra, entre aspas, o português. O Vitor Pereira. O Vitor Pereira foi depois do Silvinho? Sim. Agora eu tô me confundindo, eu fiquei confuso. Foi. O Vitor Pereira... não, que foi depois do Silvinho, eu sei, agora não sei se foi antes do Lázaro, né? Acho que foi antes do Lázaro. Foi antes do Lázaro. Então, assim, quando vem o Vitor Pereira, aí você fala assim, pô, o cara acertou. Bom, ótimo técnico. Ótimo técnico. Então, assim, olha o que eu tô falando. A linha do tempo de treinador, ele errou tudo. Quando bate Vitor Pereira, ele acerta. Só que no final ele erra. Então ele não acertou nada. Por que ele erra? Porque ele foi juvenil. Como é que um cara que tá no futebol há tanto tempo chamou o cara de irmão numa entrevista coletiva e tomou uma bola nas costas daquele jeito, sendo que eu sabia. Eu trouxe a informação em primeira mão. Eu falei, o problema do Vitor Pereira não é a sogra. Aí o Corinthians me chamou. Tá errado isso, Samir. Você tá errado. E vai ficar feio para ti, porque vai sair nota oficial e o Vitor Pereira vai soltar nota oficial falando que é a sogra. Eu falei, tudo bem, deixa eu soltar. Aí... vem o Flamengo, né? Aí eu fui lá e chamei o assessor. Meu amigo, eu gosto dele. Sim. Aí eu falei, e aí, velho? E agora? Ele falou, Samir, a gente não sabia, tu sabia, a gente não. Eu acho que ele sabia, não sei, né, velho, na verdade. Porque eu falei, cara, se eu falei que não era da sogra, eu não vou jogar isso no ar à toa. Entendeu? Eu contei a história, não era sogra. Ele queria uma reformulação, só que mexia com jogadores que viraram amigos pessoais do Duílio. Tipo... Vários, né? O Roger Guedes foi no Podpah e falou, Duílio vai nas nossas festas, entendeu? Vários. Ele queria uma renovação. Tinha Fábio Santos, tinha Renato Augusto, tinha Paulinho, tinha Gil. Eram muitos já acima de 33 anos. E pro Duílio chegar e tirar esses caras assim, todos, ele não ia tirar. Assim, eu acredito realmente, e eu acredito que o que o Duílio fez, o que o Vitor Pereira fez. E aí o torcedor corintiano, essa é um discernimento que eu tenho polêmico. Uhum. Eu acho que o Vitor Pereira, quando solta a nota oficial e fala da sogra, ele faz isso para
proteger o irmão, amigo do Duílio, que ele fez. Que o Duílio falou que eles eram irmãos. Talvez seja verdade isso. E ele, para proteger o Duílio, para não sair atirando, falou, eu tô saindo porque esse monte de jogador aqui eu não quero. E o Duílio não tem coragem de tirar. E aí ele falou, ele não mentiu, né? Ele tem a sogra doente, ele falou, meu problema é que é só a sogra. É uma verdade. Mas ele poderia ter explanado outra situação e preferiu não explanar. E aí o cara acerta com o Flamengo, velho. Entendeu? O Duílio ficou muito mal. Ficou muito mal. E aí você vê que é inocente, né? Eu fiz até um rap lá com aquelas brincadeiras que eu então, faço. É isso que eu fiz um rap da vergonha, eu coloquei. Um dia, é que assim, eu fiz uns improvisos meio. Umas batalhas de rima eu faço ao vivo lá. Porque eu já cantei rap, viu? Sim. Já cantei rap. E aí eu faço as rimas... Por isso que eu te apresentei como rapper. Mas não sou rapper, não. Mas as rimas eu faço ao vivo. Aí um dia eu fiz... chamou ele de amigo, chamou ele de irmão. Foi muito inocente, o presidente do Timão. Então tinham várias partes da música, assim, que eram... Não, tem a parte do pior. Como que é que no pior que ele não tem? Não, tem uma parte que fala... ele já... Como que é? Ele já errou... Já superou, trouxe jogadores de amizade. Então, aí o de Paula, que cantou esse refrão comigo, que é da Energia 97, um dia a gente estava ao vivo, foi zoando isso no improviso. Ele falou: vou fazer o refrão igual o Sampa Crio. Aí ele canta com essa vozinha. Ele já errou, inventou na hora. Já se superou, trouxe jogadores. Então é a história toda. E desde lá eu vinha contando, né? Se não bastasse o Lázaro e o professor Silvinho, tomou o balão da Tausa na história do Paulinho. Então ficou show, velho. E na internet apareceu um doido e gravou. Tá aí, eu não gravei. Eu só faço brincando na live. Porque ficou uma letra que resumiu a situação terrível. Aí o cara foi lá e gravou. O rap aí tá no YouTube. Agora, eu tenho algumas perguntas obrigatórias para você. Você tem 1 minuto e 15 para falar sobre o Tite. Traiu o Corinthians, não traiu? Por que o Tite traiu, pelo menos na minha visão, 2 vezes virou as costas para o Corinthians quando o Corinthians mais precisou? Foi o clube que fez o Tite virar, o Tite chegar até a seleção brasileira, disputar 2 Copas do Mundo. Por que o Tite fez o que fez? Porque os caras são avião, né, velho? Como? Não entendi. Avião. Onde tá o Luxemburgo, não era assim? Aonde tava a grana, o Luxemburgo ia. O Tite, onde tava o dinheiro, o Luxemburgo foi no Flamengo, porque tinha dinheiro? O melhor time, o melhor elenco. Você acha que ele queria ali ser grato ao Corinthians? Não tem gratidão no futebol. Não tem. Ele olhou o Flamengo com um baita elenco e falou: eu vou pra cá. O time ali brigando para não cair. Você acha que ele quer salvar o Corinthians? Quer nada. Não tem amor que ele tem, a relação que ele tem pelo Corinthians? Existe a relação. Agora, entendeu? Amor. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Isso é amor. Amor ninguém. Esse negócio de amor conversa fiada. Antes que a gente devaneie, explica a relação do Tite. Foi convidado quando, por quê e o que ele disse? Ele foi convidado no ano passado e ele simplesmente recusou. Dizendo que não ia trabalhar aquele ano. Dizendo que não ia trabalhar aquele ano. Sim. E aí o Corinthians contrata o Luxemburgo, né? Mas antes de pular para o Luxemburgo, eu quero saber a tua reação quando aí você soube que o Tite foi para o Flamengo. A sua reação como torcedor, como jornalista, como ser humano. Eu sou muito frio em relação a isso, né? Eu não creio nessas gratidões aí que... Mas quando você soube, o Tite está no Flamengo? Quando eu soube, eu falei, isso eu já esperava. Normal. O dinheiro está ali, é um clube que tá mais... Tá estável financeiramente, né? Tem um elenco enorme. O cara vai querer ganhar título ali. Você acha que ele quer saber se o Corinthians vai cair ou não? Não quer saber. Puta, pode me chamar de ingênuo, porque eu fiquei mais chocado, então, do que você, do que a maioria dos jornalistas. Eu imaginava que o Tite fosse ter a gratidão que ele falava que tinha em relação ao Corinthians. Não tem. E outra, né? Ele foi totalmente ignorado na arena agora, né? Pior do que não foi vaiado, não foi ovacionado, não foi nada. Ele passou desapercebido. Isso daí a torcida do Corinthians tem de bom, né, o Cosmo? Sim. Assim, eu acho que eu tenho muito isso pela minha época de gaviões, de torcedor de arquibancada. De não ter essa idolatria. Depois aprendi também crendo na palavra de Deus, a não ter idolatria. Mas já veio da torcida, já veio de arquibancada, né? De você tem que gostar do clube. Não ficar aí... Pô, mas ele foi campeão da Libertadores, que o Corinthians não ganha de jeito nenhum. Foi bimundial. Poxa, ele tem uma relação que a torcida... Bem. Tem uma gratidão, mas... aí fica aquela história, né? Se o Andrés não segura ele no cargo, quem seria o Tite hoje?
Então, é isso que eu acho. Ele deveria ter mais gratidão. O Corinthians, na minha visão. o Corinthians tá muito mais acima, né? De Tite, qualquer treinador, qualquer jogador. Então, ele simplesmente ele não foi grato, né? Na verdade, ingratidão na vida, isso é uma coisa que tem se tornado comum, né? O ser humano anda bem ruim, né? A gente vê, assim, a falta de amor, como é que anda a sociedade e tudo. Então, você vai ficar esperando amor e gratidão de alguém? Esquece. Ele não quis, foi onde estava a grana. Só que ficou feio, né? Ele acertou com o Flamengo. Você vê que é doído, né? Como uma pessoa, ela se corrompe, né? Assim, entre aspas, né? Vou pôr entre aspas para não ter problema, né? Sim. Porque ele teve que esperar uns dias para ser anunciado, porque o próximo jogo era o Corinthians. Horror. Você imagina ele estrear contra o Corinthians? Aí começou, não, ainda não tá certo, não tá certo. Todo mundo sabia que já estava certo. Só não pôde ser anunciado para ele pular esse joguinho aqui, né? Esse joguinho, entre aspas, Sim. né? Que imagine que loucura ia ser, né? Ele indo pra arena. O Corinthians ia dar vida naquele jogo lá. Não, triste porque ele falou claramente que pode me chamar de mentiroso se eu assumir um time brasileiro em 2023. E ele assumiu. Então pode Infelizmente. chamar, né? Então Então pode pode chamar de chamar. mentiroso. Agora, vamos falar de outro assunto muito mais agradável. Fala os patrocínios do Corinthians. O primeiro patrocínio, como é que você viu esse caso do Laranja? Da laranja lá do litoral, que o Augusto Nunes apresentou, ao primeiro patrocínio gigantesco, patrocínio Master. Explica, que você deu altas matérias a fundo. Explica o primeiro, o que aconteceu de verdade. Esse caso da Vai de Bet é o que todo mundo sabe. Mas como não? Todo mundo não. Fala como se estivesse falando para criança de 5 anos. Explica, o que aconteceu? O Corinthians fecha um patrocínio com a Vai de Bet. De quanto? De quanto? 360 milhões, né, de 120 milhões. Quem que fechou? O Augusto. Né, com quem mais? Ele sozinho? Ele na época, o superintendente de marketing, né? E aí? Até esqueci o nome dele agora. Eles fecham um patrocínio, tava tudo indo bem, né? E com aquele know-how de ser o maior patrocínio da história master do futebol brasileiro. Verdade. E era realmente. E de repente vem o Juca Kfouri e solta aquela matéria lá do intermediário, né? Que o intermediário, o Cassundé, ele recebeu, né, uma comissão pelo patrocínio da Vai de Bet. Só que tá tudo na matéria do Juca, tá, gente? Esse camarada aqui trabalhou na campanha do Augusto, o Cassundé. E ele que trouxe a Vai de Bet pro Corinthians. Vamos falar a verdade, alguém precisa trazer a Vai de Bet pro Corinthians, né, velho? É complicado. Como ele teve direito a 25 milhões, é isso? Isso, 25 milhões porque de comissão? De comissão. Sim. Claro que isso não foi pago os 25 no ato, iam ser pagos, né, mensalmente. O Corinthians até se apressa a pagar, né, 2 lá, enfim, aquela história que todo mundo sabe. E ele... e depois o Cassundé pega essa grana que ele recebe de comissão e transfere para uma conta de uma mulher chamada Edna, né? Dona Edna, eu brinquei, Dona Edna. Ele fez isso por quê? Não sei. O Corinthians alegou que não poderia, né, responder porque os outros fazem com o dinheiro que ele paga. Só que essa Dona Edna lá de Itanhaém, todo mundo foi lá, ela mora num bem pobre mesmo, né? Mora num barraco lá, não tem nem energia elétrica onde ela mora, uma pessoa bem pobre. E, na verdade, isso aí a gente já pode falar, não tem problema nenhum, a polícia já confirmou que é uma conta, ela foi laranja no caso, né? Então... Laranja? O que é laranja? Ela foi usada ali para a polícia está apurando se... exatamente para que foi usada essa conta, né? Então, o intermediário passou o dinheiro, recebeu em nome dela? Em nome dela. Não, ele passou para a conta dela. Só que ela não recebeu nada. E ela não sabia nem que tinha conta. Ela nem sabia que tinha conta. Entendeu? E o Corinthians, o que fez com isso? Cara, e agora tá nisso, Cosme. Exatamente isso. Você vai acabar pensando, pô, você não tem algo mais... Não. Cara, a polícia tem que vir a público, o Corinthians, e explicar o final da história. Ninguém sabe, entendeu, o final da história. Por exemplo, estão pedindo o impeachment do Augusto. Sim. Eu não sei se quem está pedindo o impeachment do Augusto sabe o final da história. Porque isso de verdade, o Cosme. Eu sei muita coisa de bastidor no Corinthians e sei muita coisa de contratações, tudo que você já falou aqui. Mas eu não sei realmente o que aconteceu. Mas cabe o impeachment? Na sua visão, como jornalista e como quem conhece Corinthians como ninguém? Cara, isso é uma polêmica, né? Porque na sua visão. Na minha visão cabe. Cabe.
cabe, né? Só pelo fato de ter essa relação aqui, para mim, se confirmar isso realmente que o Juca deu, tudo, aí para mim já cabe, entendeu? Então, e aí, o mais irônico, chega uma outra empresa ainda pagando... explica aí chega uma outra empresa e aí pagando que é um quanto? contrato mais barato, né? Quanto que paga? Acho que é 200 e pouco, é bem inferior. Quem é o nome da empresa? Que é a atual patrocinadora do Corinthians agora do Master, esqueci o nome. Do Esportes da Sorte, isso. Que agora se envolveu nessa polêmica aí no caso de Deolane, né? Então. Enfim, o Corinthians está atento com toda a situação. O Corinthians fecha com o Memphis Depay contando com o dinheiro da Esportes da Sorte. Que no contrato, a Esportes da Sorte disponibilizou 57 milhões de reais para o Corinthians contratar um midiático. Isso aí já é complicado, porque você não contrata um midiático com 57 milhões. É só converter isso para o euro. Que jogador que você contrata com 57 milhões? E outra, 57 milhões, se você paga, por exemplo, o Memphis Depay, ele ganha 3 milhões por mês. Você fechou um contrato de 2 anos. Aí você vai multiplicar isso, quanto é que vai dar? Isso é bom de matemática? 3 milhões por mês. Você tem que fazer... Você tem que fazer por 13. 26. 26 vezes 3 milhões. Quanto que dá? Dá muito dinheiro. Depois a gente vai fazer a conta certinho. Faz a continha. Então, é que você não deixa o celular, você não usa a calculadora. Mas dá quase o dobro disso. Então, mas para um clube que deve 2 bilhões e 300, tem uma folha de pagamento de 22, 23 milhões. Como é que explica isso, Samir? Cara, e tem outra, né? Se o clube não... Se der algum problema com a Esportes da Sorte, contas bloqueadas, tudo, eu não sei como é que o Corinthians vai fazer. Ele vai ter que pagar tudo isso daí. Entendeu? Porque só o que sobrou já é muito. Já é muito. Entendeu? É um contrato de 2 anos, é um jogador caro, porque ele custa 3 milhões por mês, mas pode chegar a 4. Porque tem bonificações, sim, tem também comissão em vendas de produtos, enfim, é um jogador caríssimo. Infelizmente, a gente está caminhando já para o final. Eu tive 3 ameaças de morte na minha carreira. Eu quero saber quantas ameaças de morte você teve. Como é que você reagiu a isso? Eu não tive nenhuma. Não teve? Nenhuma? Assim, quando eu trabalhava quando eu cobri o Santos, às vezes eu estava num programa ao vivo lá no Esporte por Esporte do saudoso Armando Gomes, chegavam algumas ameaças lá, mas não era o meu caso foi mais pesado. De celular, de esposa, ficar por exemplo, assustada. o caso do Vai de Bet também, eu nem estou indo a fundo nisso, confesso. Eu nem quero saber. Sério? Por quê? O que deram aí, ninguém tá dando mais nenhum capítulo, não sei o que vou mexer nessa história. Porque você acha que é tão suja quanto? Cara, eu não sei, velho, eu não sei. Por fato de estar na polícia. Entendeu? Eu, sinceramente, meu amigo, vamos aguardar, vou esperar alguém dar. Eu quero ver o exclusivo de alguém. Agora, Samir, o que você projeta para sua carreira? Porque assim, você deu uma guinada, como você falou, você estava tranquilo no UOL e você resolveu criar o seu canal. Que canal é esse? Como é que é a tua relação? Você canta, dança, fala de fofoca, fala de Corinthians, fala de tudo. Que você está projetando? Que carreira é essa? O que você está virando? Vamos ver você apresentando um programa de auditório daqui a pouco? Porque você tem o dom da palavra. Quem te assiste é muito engraçado. Você consegue ser engraçado, informativo? Conta aí. O que você quer? Eu sempre me dei bem com o microfone e com vídeo, né? Eu não gostava de escrever. Eu, na verdade, passei 15 anos, 18 anos da minha vida escrevendo sem gostar. Eu tive tendinite, eu tenho dor na coluna, eu tenho tudo por causa de postura de ficar escrevendo 50 matérias por semana. Você vai escrever 5, 6, 7, 8, às vezes 10 matérias por dia, pós-jogo, essas coisas, relato. Eu não gostava. E eu trabalhei na TV por 15 anos. Então, quando eu vou para o YouTube, as pessoas não sabiam que eu já fazia um programa 15 anos ao vivo, que é o programa do Armando Gomes. E o Armando Gomes foi um mestre para mim, porque ele era o rei do improviso. Os teleprontos da TV, com ele, era tudo desligado. Ele chegava faltando 2 minutos para começar o programa, entrava, e eu fui totalmente nesse ritmo. Nunca anotei nada, né? Comecei na Rádio Atlântica de Santos, a rádio é bom por causa disso. Nunca anotei nada, é totalmente no improviso. Ligava lá, estamos ao vivo. Meu irmão, não tinha nem pauta, era uma loucura. E eu trouxe isso pro meu programa.
E aí acho que os canais de YouTube, o pessoal não me conhecia como o Samir da TV, porque o programa era regional, né, em Santos, só que em Santos é muito conhecido. E aí acabou causando um impacto, porque eu comecei a me comunicar com o público, na sinceridade também, falando coisas que as pessoas não falam, sabe? Esse jornalismo engomadinho, essas hipocrisias, que a gente sabe que os nossos colegas fora do ar não são daquele jeito, entendeu? Eu já mando a real. E aí o torcedor vê sinceridade. É isso que o torcedor está vendo. É sinceridade. Isso eu me comunicando com eles. E também não fico só no futebol, às vezes eu faço piada. Eu falei pra você, se o programa fosse ao vivo, os caras iam estar aqui falando, Samir, conta a história de tal, conta a história de tal. Sério, tem gente que manda mensagem e fala, eu vim aqui pelas piadas, só pela resenha, eu não venho pelas informações. E às vezes eu tenho um amigo meu que é o Fábio Morgado, ele é o superintendente de marketing da TNT, ele fala assim pra mim, Samir, você é um costume nosso. Se você não fizer o teu programa à noite, a gente fica perdido. E se eu não fizer uma live, por exemplo, hoje eu não sei como que eu vou fazer, que eu tô aqui gravando. Já chove lá no Instagram. Cadê? Não vai ter o Café da Fiel? Não vai ter o Café da Fiel? Porque eu tiro onda, eu brinco, às vezes, mas eu fico bravo de verdade. Às vezes eu prego a palavra, tem de tudo. Eu faço 1000 coisas lá, eu conto as resenhas, né? E o futuro? O que você vê? É só uma das resenhas que o pessoal gosta, assim, que... Por exemplo, eu conto as histórias da minha quebrada lá, da minha época, que eu nem sonhava em ser jornalista. Então, um amigo meu comprou uma moto, primeiro trampo dele. Ele falou, pô, vou entregar pizza. Aí ele chegou lá em Santo André, divisa com o Jardim Elba, ali perto do bombeiro. Aí ele falou que estava lá procurando o endereço, ele não achava. Primeira vez, primeira noite dele. E ele procurava, não achava o endereço por nada. Aí ele chegou, tinha um casal na rua, e é verdade isso, cara, acho que é piada. Aí tinha um casal na rua, ele parou para perguntar, falou, amigo, parou, falou, não tô achando aqui, tô meia hora procurando o endereço para entregar essa pizza. O casal falou assim, deixa eu ver o endereço. Aí na hora que o casal pegou, falou assim, amigo... Isso aqui é o nome da pizza. Ele tava meia hora procurando a Rua Marguerita. Tipo, são histórias da minha quebrada que eu conto que os caras vão ao delírio, velho. Vão ao delírio. Por exemplo, o Fred, meu cunhado tá aqui nos bastidores, ele sabe. Eu tinha um chevetinho, ele está aqui pra falar que ele sabe que é verdade. Eu tinha um chevetinho que eu guardava no vizinho, na garagem da frente, que ele era álcool, mas era bonitinho, era rebaixado, tinha roda. Aí eu tirei ele da garagem, Cosmo. E tá esquentando, enquanto fecha o portão, tá esquentando a álcool, né? Aí tá descendo 2 malucos com um caderno embaixo do braço. Aí daqui a pouco os caras, vai, meu irmão, entrega o carro. O cara sacou a pistola e falou, entrega o carro. Não deu tempo de eu falar nada, parou um Santana pra pedir informação no meio do assalto. Os caras olharam e falaram, vamos levar esse aqui. Que absurdo. Os caras entraram no Santana, o Fred sabe, os caras levaram o Santana. Aí o cara, pô, meu irmão, vamos atrás. Eu falei, como? O chevetinho nem esquentou ainda. O cara desceu a rua, quase atropelou um amigo meu que tava vindo no encontro. Então assim, eu conto essas histórias, fala, conta a história do chevette, não sei o quê. Deus. Sim, é meio trágica essa, assim, mas é uma coisa que foi, não dá pra dizer que não foi engraçado. O cara foi pedir a informação na hora errada, né? No meio de um assalto. E aí levaram o Santana. Então, eu conto essas histórias, eles adoram. Fora Samir, as piadas. O meu diretor tá gritando aqui, tá falando que tá realmente na hora de cortar. Mas eu quero saber só o seu futuro, o que você vai fazer no seu futuro. Cara, meu futuro a Deus pertence, basta cada dia o seu mal, porque... O seu canal vai ser para sempre? Eu tô com um canal, não sei se vai ser para sempre, né? O público fica pedindo para eu abrir um outro canal para falar de assuntos aleatórios, né? Para também falar um outro canal para falar da palavra de Deus. Eu tô analisando, porque eu não sei quanto tempo eu vou aguentar essa pressão do futebol, né? Que hoje você é o melhor repórter do mundo, porque você traz o Memphis Depay em primeira mão. Amanhã, porque assim, a maldade está muito grande. Por exemplo, Cosme, eu trago uma informação que o Corinthians negociou com o Gabigol. Por exemplo. E eu trouxe essa em primeira mão também. E se o Corinthians não fecha com o Gabigol, os caras vendem a história que eu falei que o Gabigol ia jogar no Corinthians. Eu nunca falei isso. Eu falo que ele está negociando. Então, assim, dezenas de barrigadas que falam que eu dei por aí nunca aconteceram. São negociações que eu acompanhei com informações de bastidores e que os caras, na maldade, vendem. Ó, cadê o Cavani que vai jogar no Corinthians? Cadê não sei quem, não sei quem, não sei quem? Só que eu dei informação, não estou dando que vai jogar no Corinthians. Negociação, né? É assim. Negociação. E infelizmente, é difícil aguentar isso. Então, eu estou seguindo, irmão. Vamos ver o que vai acontecer no caminho, né? Graças a Deus, o canal hoje, relacionado a Corinthians no YouTube, eu posso dizer, sem vaidade nenhuma, que eu não vou falar que é a maior audiência, mas é top 3, certeza. Certeza. É uma das maiores, se não for a maior, né? E tem credibilidade. Por questão de engajamento, né, Cosme? Porque eu tenho 200 e poucos mil inscritos.
porque o canal é novo. Sim. E eu tenho 18 mil ao vivo, eu tenho 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil ao vivo comigo. Então, em questão de engajamento, tem canal que tem 1 milhão, mais de 1 milhão de inscritos e faz 1.000 pessoas numa live. Eu faço 10 brincando. Agora, meu último pós-jogo, 10 mil pessoas para essa vitória do Corinthians contra o Fortaleza, com um canal de 200 e poucos mil inscritos. Então, o engajamento é muito forte, graças a Deus. E a gente virou uma família, os cafezeiros. Porque a gente fala cafezeiro, porque eu sou barista também, né? Sou pastor, barista, jornalista, um monte de coisa. E eles compram as minhas tretas. Eu falo, ó, como eu tô na igreja agora, não tô podendo sair na mão com ninguém, resolve essas paradas aí pra mim. Vocês, quando vê alguém me xingando, vocês resolvem aí pra mim aí. Aí eles ficam arrumando confusão pra me defender. Incrível. Bom, então, ó, a última pergunta já é também a afirmação. Quero também mandar um abraço para esses médicos, né, que a gente cai na roleta, que sabem fazer muito bem o diagnóstico. Eu fui diagnosticado com crise de ansiedade quando tinha uma pedra desse tamanho no meu rim. Você foi diagnosticado também com o quê? E você tinha o quê na pandemia que você quase morreu? Parabéns para os médicos, para esses médicos que sabem fazer diagnósticos errados. Em abril de 2020, na pandemia, eu tive... A minha perna inchou, né? E aí eu fui pro médico e eles me diagnosticaram com contratura muscular. Aí eu voltei para casa. Aí minha perna inchando, eu não conseguia mais andar. E era pandemia, não podia mais sair na rua, aquela coisa. E era o auge, era 2020, abril. Só vocês lembrarem. E aí eu volto de novo pro médico. De novo, segunda vez, contratura muscular. Eu volto para casa. E aí, o Dr. Jorge Calil, meu amigo, era diretor adjunto no Corinthians. E ele é médico vascular. Eu ligo pro Dr. Calil e falo, Dr. Calil, eu não tô conseguindo andar. E ele falou, manda uma foto da sua panturrilha. Aí minha esposa tirou uma foto da minha panturrilha e eu mandei pro Dr. Calil. Ele, por telefone, falou, você tá com trombose, com início de embolia pulmonar, você tá morrendo, porque embolia pulmonar é uma das coisas que mais mata hoje, inclusive nos Estados Unidos. Não era contratura? Falaram que era contratura muscular, né? Aí porque eu tava tossindo, não tava respirando direito, eu tava muito mal, eu tava morrendo em casa. E aí ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai tomar uma medicação já na tua casa. Aí foi a enfermeira lá, né, que é a Thalita lá da igreja, já me deu Glexane aqui na barriga, foi lá de máscara, tudo pandemia, tomei xarelto e fui pro hospital. Chegou lá de novo a médica, é contratura muscular. Eu não falei que era um médico que trabalhava no Corinthians, nada, que era conhecido, porque ele operou o Tite 2 vezes, de varizes, o Dr. Calil. Eu não meti essa marra, o cara é não, eu só simplesmente falei, ela falou assim, ele sabe que ninguém faz diagnóstico por telefone, por foto. E aí Deus agiu porque um médico vascular, porque no hospital não tem médico vascular lá de plantão, foi lá para ver um paciente dele, meu caso estava polêmico, falaram, vê esse rapaz aí. Aí quando colocaram a mão aqui na minha panturrilha, ele falou, vamos fazer o Doppler. Fez o Doppler, falou, antes de fazer eu já estou falando, você está com trombose. Aí ele fez o Doppler, estava com trombose, ele deu um esculacho, estava até o Klaus Richman, que é jornalista da Placar, estava comigo me acompanhando, que minha esposa estava grávida de 8 meses e pouco. Nossa Senhora. Eu ia morrer e sem se despedir. E aí eu fui internado, o Klaus até pega Covid, porque eu não sabia que eu estava com Covid, ele fica como meu acompanhante, porque minha esposa grávida em casa não podia ir. E aí a médica chega e fala, você vai ter que ir para o isolamento. Ele teve que ir embora, eu fui para o isolamento, todo mundo morrendo, abril de 2020, a enfermeira entrou e falou o seguinte, meus colegas aqui, todos já estão internados, alguns já morreram, então você só me chama em caso de urgência, eu vou deixar o negócio aí perto da tua cama aí. E um monte de gente morrendo, e eu tava com Covid e trombose na perna. E aí, Cosme, eu saí, eu recebi alta no dia do meu aniversário, entendeu? Dia 18 de abril. E foi... É a história que sempre me emociona. Aí eu volto para ver minha filha nascendo no dia 22 de abril, 4 dias depois. E aí foi uma festa lá, né? As enfermeiras, tudo. Não consigo contar essa história aí sem me emocionar, velho. E aí foi isso, velho. Foi, entendeu? Aí minha filha nasceu, eu fui lá, eu saí de cadeira de roda, né? No dia 18. Aí eu volto lá pulando, né? Eu falei, mas eu vou lá. Aí eu fui pulando, né? Eu fui com uma perninha só, o carro parou bem perto assim, eu fui... Aí vi ela nascer e foi uma... Assim, o final da história ficou bonito, né? Assim, foi uns momentos que eu tive com Deus ali. Escrevi algumas músicas, né? Alguns louvores que Deus me deu, assim. Foram momentos importantes ali com Deus, assim, né? Maravilhosos. Mas, assim, ninguém quer passar isso, nem eu, né? De novo, né? Mas não foi fácil, não, velho. Então, e tem gente que não acredita em Deus. Samir,
Brigadão, você é um puta cara e vai longe nessa carreira, tenho certeza. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Cosme. Eu falei que teu convite aí foi a convocação, né? Para eu sair de casa, subir a serra, porque é você mesmo, já recebeu outros convites aí. Eu não tenho muito essa pretensão de ficar aparecendo essas coisas, e apesar de que a nossa profissão é a imagem, né? Aí eu falei, o Cosme eu vou lá porque é um parceiro. Obrigado, você é muito especial.